Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula, né? Uma semana de aula. Que Deus possa estar nos abençoando durante essa semana. Um novo mês se inicia, né? Já se iniciou, né? Esse mês de outubro, é o mês da criança, né? Se estivéssemos presencialmente, estaríamos com atividade nesta semana, com atividade recreativa, mas infelizmente nós não podemos estarmos juntos, né? Mas vamos pedir a Papai do Céu que nos abençoe, né? Que outras oportunidades virão. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno do terceiro ano, do quarto ano. Que tu abençoe, Senhor, a vida deles, que nesta semana da criança, tu possas derramar sobre a vida de cada um deles as tuas bênçãos, as tuas misericórdias. Que tu os proteja, Senhor, que tu os livre do mal, Senhor. Abençoa juntamente com eles, Senhor, as suas famílias. Que essas crianças possam encontrar, Senhor, em suas casas o amor, Senhor, a proteção, que seus pais possam cada dia mais ajudá-lo no seu crescimento. Senhor, abençoa todas as crianças do nosso Brasil e do nosso mundo. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje nós iremos estudar artigo, tá certo? Artigo é aquilo que vai acompanhar o substantivo, tá certo? Mas antes, eu vou ler, vamos ter aula de língua portuguesa na página 98. Abra o livro na página 98 e vamos ler. O capitão sem fim. No mar tem um navio. No navio, um capitão. O capitão desce a escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dele, um anel de um mágico do Japão. Então aí, gente, vocês vão encontrar, né, vários artigos. As palavras que estão em negrito são os artigos, tá certo? Observe que todas as palavras destacadas determinam o gênero do substantivo, o gênero e o número da palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos. Lembra, né, o gênero do substantivo, não é? Então tem palavras que a gente não sabe, não tem o gênero, né? Isso, por exemplo, cobra, né? Então a cobra é um epicênio, não é? Então eu não sei se é cobra macho ou cobra gêmea, mas a cobra, não é? O elefante, então é o artigo que vai definir se a palavra é um substantivo feminino ou um substantivo masculino, né? A xícara, né, é um substantivo masculino. A xícara. O pires é um substantivo masculino. Já a xícara é um substantivo feminino. Então é esse artigo que vai definir se o substantivo é feminino ou masculino. Então diz assim, os artigos podem ser definido. O que é um artigo definido? Ele determina um ser entre outros da mesma espécie. Quer dizer, o lápis, né? O lápis, o caderno, não é? A garrafa. Então isso são artigos que ele vai acompanhar o substantivo. Então, o definido, eles são O para o substantivo masculino, A para o substantivo feminino no singular. No plural eu vou usar o OS para o substantivo masculino plural e AS para o substantivo masculino feminino. Então, o artigo definido é aquele artigo que ele vai definir, né? A garrafa é marrom, certo? Então, a garrafa, então eu tô determinando, certo? Um ser entre outro da mesma espécie. Agora, o artigo indefinido, ele indica o ser sem especificá-lo entre outros de sua espécie. São eles uma, uns e umas. Quer dizer, um para o substantivo masculino singular, uma para o substantivo feminino singular, uns para o substantivo masculino plural e umas para o substantivo feminino plural. Então, quando eu digo eu não estou
Quando eu uso o artigo indefinido, eu não estou identificando especificamente o substantivo. Então, eu quero um caderno. Se eu chegar para a sala de aula e dizer assim, quero um caderno. Então, pode ser qualquer caderno, certo? Agora, se eu digo assim, quero o caderno de língua portuguesa. Então, vocês vão me dar o caderno de língua portuguesa, certo? Agora, se eu disser assim, quero uma caneta, você vai me dar qualquer caneta, não é? Agora, se eu disser assim, quero a caneta que você comprou vermelha. Então, eu vou apontar para a pessoa e vou dizer, quero a caneta vermelha. Então, você vai saber que vai me dar uma caneta vermelha. Então, por quê? Porque o artigo definido, ele vai definir, ele vai determinar, certo? O ser da mesma espécie. Já o artigo indefinido, se eu disser assim, vendo uma casa, você não vai saber qual é a casa. Eu estou dizendo que eu vou vender uma casa. Agora, se eu disser assim, vendo a casa em aldeia, né? Então, vendo a casa da rua tal. Então, eu vou saber que a casa é aquela casa que é da rua, Rua Nova, vamos dizer assim. Então, aqui diz assim, ele entregou o marido e a bolsa e os documentos. Ela entregou para o marido, ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Então, aí você tem substantivo masculino, substantivo feminino, não é? E esses aí são tudo o quê? Artigos definidos. Ela entregou para o marido, ela entregou a bolsa e os documentos. E os artigos indefinidos uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Uma pessoa é qualquer pessoa, não estou especificando uma pessoa. Um passarinho me contou que você tem um final de semana excelente. Um passarinho contou que você teve um final de semana excelente. Um passarinho, pode ser qualquer passarinho, né? Se eu disser assim, comprei uma bolsa marrom. Que bolsa? Procura o dinheiro em uma bolsa. Pode ser qualquer bolsa. Por quê? O artigo indefinido, ele não determina, certo? Como ele diz aqui, ó. Indica o ser sem especificá-lo entre os outros da sua espécie. Não é? Então, fica uma coisa solta. Se eu disser assim, um aluno do 4º ano tirou 0 na prova. Um aluno. Então, todos os alunos do 4º ano vai ficar imaginando quem foi. Agora, se eu disser assim, o aluno fulano tirou 10 na prova, entendeu? Então, quer dizer, eu vou saber, quando eu digo o aluno, se eu disser o nome dele, então aquela pessoa que tem aquele nome vai saber que foi ele. Então, o artigo, gente, ele vai servir para especificar, certo? Ele acompanha o substantivo, certo? Como diz aqui, essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos, tá certo? Então, o artigo ele vai ajudar para especificar se o substantivo é feminino ou masculino, ok? Então, é muito fácil esse conteúdo sobre artigo, que o artigo pode ser definido ou indefinido. Então, você tem que saber que os artigos definidos no singular é OA, no plural é os ou as. O você vai usar para o masculino e a para o feminino. Os para o masculino plural e as para o feminino plural. E uma é aquele artigo que você vai usar que ele não especifica, né, quem é realmente o substantivo. Que pode ser um para o substantivo masculino, singular, uma para o substantivo feminino, singular, uns para o plural e umas, né, para o plural feminino e uns para o plural feminino masculino, certo? Gente, a atividade de vocês vai estar na página 98. Qual a função do artigo, né? Então, aí no livro tem qual é a definição dele, né? Aqui tem, ó, determina o gênero e o número do substantivo.
Marca a resposta correta. Artigo definido masculino plural. Eu já expliquei. Artigo indefinido feminino singular. Você vai marcar, só tem uma resposta certa aí. Circule os artigos definidos e sublinhe o indefinido. Fui até o lago e pesquei uns peixes. Então, você vai aí circular os artigos definidos e sublinhar o indefinido. Comemoramos com um bolo e uns salgados. A bola estourou. Os nossos amigos chegaram. As costureiras fizeram uns belos vestidos. A chuva molhou os lençóis e as meias. O seu irmão estava de mãos dadas com uma menina. Entendeu, gente? A atividade você vai estar aí no livro de língua portuguesa, na página 98. Só tem essa. E no livro de gramática vai estar na página 69 e na página 70. Certo? No livro de gramática, página 69 e página 70. Certo? Só tem essas duas atividades aí. São 3, tá certo? Tchau. Beijo. Façam direitinho, caprichem na letra. Eu tô sabendo que tem gente que tá fazendo de qualquer jeito. Não pode, tá certo, gente? É como se vocês estivessem em sala de aula, certo? Eu gostaria muito de poder estar com vocês, acompanhando o desempenho de vocês. Mas, infelizmente, né, não podemos estarmos juntos, né? Então, façam como vocês estivessem em sala de aula, tá certo? Porque isso vai ajudar no desempenho de vocês, tá certo? Então, tchau, beijo.